muito bem-vindos ao nosso podcast Famílias Empresárias. O meu nome é Isabela e eu sou sucessora numa empresa familiar, faço parte da segunda geração. Comecei o Famílias Empresárias como um projeto pessoal, algo que gosto muito de estudar, de explorar, de aprender, que é o mundo das empresas familiares, né? Então o podcast é esse projeto querido para mim. E a gente hoje, no episódio de hoje, estamos recebendo um amigo pessoal, uma pessoa que nos ajuda muito na nossa empresa familiar também, e uma pessoa por quem eu tenho muita admiração, que é o Cláudio Vicente. Seja muito bem-vindo, Cláudio. O Cláudio é especialista em modelo Disney e tem uma trajetória aí muito, muito bonita, muito interessante em ajudar executivos, em ajudar empresas, em ajudar famílias empresárias a colocar, né, a excelência em tudo aquilo que faz, assim como essa empresa tão especial que é a Disney. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, Isabela. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui no teu podcast. Tenho certeza que com esse tema tão relevante, com todo o teu conhecimento, você é uma pessoa extremamente dedicada, estuda muito sobre o tema. Eu tenho certeza que tem muito conhecimento vindo por aí para ajudar as empresas, as famílias empresárias a fazerem todo o processo de sucessão, né? Que eu penso que, falando sobre o modelo Disney já, é uma empresa que chega a 102 anos, que a Disney completou agora no mês de outubro, ela precisa de uma cultura que seja uma cultura perene, de um propósito forte e de um direcionamento muito claro de futuro, né? Então eu penso que o teu podcast vai contribuir muito para que as empresas, as famílias empresárias e suas empresas possam trilhar esse caminho do sucesso e se tornarem, quem sabe, empresas centenárias também. Maravilha, coisa boa. Já vamos começar então falando sobre cultura, esse aspecto, né, que o Cláudio trouxe sobre a cultura Disney ser uma cultura muito forte e como que você vê na sua trajetória, né, já falando um pouquinho da tua trajetória também, né, como é que tu chegou nesse assunto sobre Disney, mas como que você vê assim a importância da gente estabelecer uma cultura forte para que o legado das empresas familiares perdure, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Sim. Né? Sobre como eu comecei a estudar sobre esse tema, eu fui professor universitário por 13 anos de graduação e coordenei cursos de administração e de contábeis numa universidade. E como professor, Isabela, eu sempre pesquisei sobre novos temas, novos assuntos, cases de sucesso. E Disney sempre foi um case de sucesso que todo professor universitário trabalha. E eu acabei indo estudar um pouco mais sobre o modelo Disney e percebi que todas as pessoas, de alguma forma, têm contato com a Disney, conhecem a Disney, e ela é uma empresa que desperta a atenção e o interesse de todos, né? E o professor, a coisa que ele mais precisa para poder levar o conhecimento à frente é captar a atenção do seu interlocutor, do aluno. E eu percebia que todas as vezes que eu falava sobre Disney, as pessoas prendiam a atenção. Sim. E aí, no momento que eu tenho a atenção das pessoas, eu consigo levar esse conhecimento, né? E aí fui estudar muito sobre o modelo Disney. Eu fiz uma viagem, inclusive, foi uma viagem somente de estudos, onde eu fui em todos os lugares por onde o Walt Disney e o Roy Disney, os dois irmãos e sócios. Todo mundo conhece o Walt, mas pouca gente conhece o Roy. Verdade. Mas eram os dois irmãos. Fui na casa em que nasceram, fui nas escolas em que estudaram, fui nos lugares em que eles empreenderam para entender a mentalidade da empresa. E aí fiz inúmeras descobertas muito interessantes, né? E uma delas tem a ver com isso, com como que a Disney conseguiu estabelecer uma cultura tão forte e hoje ser uma empresa centenária. Quando o Walt Disney teve o sonho de criar a Disneylândia na Califórnia, que foi o primeiro dos parques temáticos da Disney, hoje a Disney tem 12 parques, tudo começou com a Disneylândia. Ele tinha um sonho que ele idealizou, que ele implantou com muita determinação, mas ele estava muito acostumado a trabalhar com cinema. E trabalhar com cinema é diferente. Você produz um filme, valida o filme, testa o filme foi bem aceito, você leva para os cinemas, né? Sim. E ali quem opera o cinema é que tem um contato com o cliente. Quando ele abre a Disneylândia, ele se depara com uma realidade de que ali o cliente está na frente de quem atende. Outro modelo de negócio. Outro modelo de negócio totalmente diferente. Serviços é extremamente complexo, né? E ali, no dia da inauguração, que ele convidou 15 mil pessoas para a inauguração, e como era a Disney, todo mundo queria ir, eles falsificaram convites e apareceram mais de 30 mil pessoas. Meu Deus! E deu tudo errado naquele dia. Naquele 1º de julho de 55. E todos os problemas que aconteceram tiveram que ser resolvidos pelo próprio Walt Disney, porque ninguém tomava decisão, ninguém resolvia problema.
Então, e ali ele percebeu primeiro. Um modelo centralizador ainda. Centralizador. Com o fundador ali no dia a dia à frente dos negócios. Porque ele é um cara que estava muito à frente, então todo mundo entendia que a responsabilidade era dele. Claro. Então ninguém queria tomar decisão. Ali foi um choque muito grande. Ele percebeu que ele precisava construir uma cultura onde as pessoas estivessem empoderadas para tomar decisões e resolver os problemas. E ali surgiu a cultura da Disney, em 55. Ali surgiu a Universidade Disney, a primeira universidade corporativa da história, justamente para formar pessoas que pudessem levar o negócio à frente e não dependesse mais do líder, da presença do líder. E aí eu penso que esse é o ponto essencial, né? A gente conseguir ter uma cultura clara, uma cultura formalizada e uma cultura assumida por todas as pessoas. Excelente. Interessante de ver como que um episódio difícil, traumático, né, gerou essa mudança de cultura, essa mudança de comportamento dentro da empresa. E algo que você trouxe que eu acho interessante, assim, algo comum entre os fundadores de empresas, né, sejam familiares ou não, é essa preocupação com o futuro, né, essa preocupação com o dia de amanhã. Então, o fato dele ter pensado, né, em criar essa universidade, em descentralizar as decisões, em formar sucessores, é importante, né? Mas aí queria te ouvir um pouquinho sobre como que é essa história de dois irmãos na gestão, né? A Disney tem o Walt e tem o Roy, e muitos, como você falou, conhecem mais o Walt Disney, mas o Roy foi um grande empresário, né? E foi justamente o grande responsável pelo aspecto financeiro da Disney, né? E muitos dizem que era o irmão ali com os pés mais na realidade, né, para fazer as coisas acontecerem, e o Walt era o irmão inovador, sonhador, visionário, como são os fundadores de empresas familiares, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Era a razão e a emoção, né? Isso. A emoção, o Walt, ele era o cara que era um visionário, inovador, um cara extremamente corajoso e empreendedor, mas o Roy era o cara que colocava os pés no chão, avaliava do ponto de vista financeiro a viabilidade das ideias do Walt, ia atrás do dinheiro e fazia acontecer. Eu digo que sem o Roy, o Walt Disney teria sido apenas um criativo frustrado, porque ele teria várias ideias, mas ele não teria capacidade de implementar essas ideias, porque ele não era um cara de operação. O Roy era o cara de operação. E é muito interessante, Isabela, porque eles são dois perfis totalmente diferentes, mas complementares. E eu acredito que por isso que deu certo. Quando a família depois, em 84, começa o processo de sucessão e aí traz executivos profissionais para dentro da empresa, eles passam a reproduzir o mesmo modelo. Uma pessoa com um perfil parecido com o Walt e uma pessoa com um perfil parecido com o Roy. Justamente para ter esses perfis complementares. Obviamente que nem tudo são flores, né? Os dois discutiam muito, brigavam. E, inclusive, quando a gente vai no Magic Kingdom em Orlando, tem na Main Street, que é a rua principal do parque, que vai da entrada do parque até o Castelo da Cinderela, as janelas ali, elas fazem referências a todo mundo que colaborou com a construção daquilo ali. E uma das janelas é muito interessante porque tem o nome do Card Walker, Card Walker, psicólogo e juiz de paz. E para quem não entende, né? A gente que estuda sabe disso, mas quem não entende não faz ideia do que seria aquilo ali. Card Walker foi um diretor da Disney e ele era o cara que conseguia apaziguar os irmãos. Ele tinha uma tática. Quando o Walt e o Roy brigavam, ele marcava a reunião com os dois para o mesmo horário, marcava como se fosse uma reunião individual, só ele com um e com o outro. E quando eles chegavam no local, estava ele lá. E estavam os dois, né? E aí os irmãos não queriam se falar, porque tinham brigado. Ele trancava a porta e dizia assim: enquanto vocês são irmãos, vocês são sócios, vocês são duas pessoas incríveis e vocês não podem deixar que as diferenças entre vocês prevaleçam. Então eu só vou abrir a porta depois que vocês se entenderem. Olha só. E aí essa brincadeira que eles fazem com o Card Walker. Que interessante. E tu sabe que me chama bastante a atenção esse aspecto, assim, como uma empresa familiar precisa cultivar a maturidade para separar os papéis, né? Sobre esse aspecto, assim, eu tenho estudado um pouco sobre isso. Como que, quando a gente está numa empresa familiar, muitas vezes a gente tem o papel, né? No meu caso, por exemplo, eu sou sucessora, trabalho na empresa, sou filha também, né? E tem o aspecto patrimonial também, né? Que muitos que já estão na sucessão patrimonial já têm essa responsabilidade patrimonial, que é um outro papel, né? São três, a gente diz que são 3 chapéus aí que a gente coloca, né? Agora, é importante, assim, ouvindo esse relato, né, desses 2 irmãos,
saber separar esses papéis, né? E você trouxe essa figura do psicólogo ali, né? Mas como que eles conseguiram, né, fazer isso de modo a preservar o negócio? Porque a gente vê que as brigas familiares é muito comum. Sim. Muitas vezes, né, a gente tem aí a estatística que é muito triste, né? Poucas empresas conseguem avançar para a segunda geração, só Sim. 30% avança para a segunda geração e só 5% para a terceira. E o principal aspecto é a briga entre os membros da família, né? Como que eles conseguiram profissionalizar e separar esses papéis, né? Isabela, eu penso que eles entenderam, tanto o Walt como o Roy, entenderam que preservar a empresa era o mais importante, o legado da empresa. E aí uma empresa que tem um propósito forte, a Disney é uma empresa que foi criada com o propósito de criar felicidade para as pessoas, entendendo esse propósito e respeitando esse propósito, as pessoas começam a respeitar as diferenças e os papéis de cada um. Existe uma passagem super interessante dessa história de Walt e Roy, foi quando a empresa passou por uma crise muito grande e ela precisava capitalizar. É importante dizer que a Disney, com 100 anos, nos primeiros 60 anos, ela passou por várias crises. Nos últimos 40 anos, a Disney não experimentou mais nenhuma grande crise porque ela se estruturou de uma forma muito consistente, né? Mas num dos momentos em que a Disney estava passando por uma crise bastante grande, o Roy chegou para o Walt e falou assim: eu tenho a solução para a gente salvar a empresa. Qual é a solução? A solução é a gente abrir o capital. Eu disse: mas de jeito nenhum, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar que entre nenhum sócio além de nós dois de forma alguma. E aí o Roy perguntou assim: qual é o meu papel aqui na empresa? Teu papel é preservar a saúde financeira da empresa. Então, cumprindo o meu papel, eu não só estou te comunicando. Eu não estou te pedindo opinião, eu estou te comunicando. Olha só. Inclusive, eu já tenho sócio e eu já negociei com o sócio. Então, eu estou cumprindo o meu papel e eu estou salvando a empresa. Olha só. O Walt, contrariado, falou: não, realmente, é isso. Né? Eles tinham um acordo. Eles tinham um acordo. Acho Isso que é muito importante. Esse aspecto dos papéis claros, e aí trazendo para a nossa realidade das empresas familiares, é fundamental. Ter essa clareza, esse respeito, né? E a gente vê muitas vezes o fundador, como ele é o grande idealizador do negócio, tem uma dificuldade de separar esses papéis, né? Não, a empresa é minha, eu que mando, né? Mas a profissionalização vem justamente para tirar esse peso desse papel desse fundador que precisa pensar em tudo, que precisa resolver tudo. A gente sabe que ninguém vai, né? Meu pai, que é o nosso fundador, sempre fala isso: ninguém vai longe sozinho, né? A gente precisa, enfim, desenvolver, sejam membros da família ou não, para que a gente consiga ir mais longe. Isso, né? E como que foi, Cláudio, falando um pouquinho sobre sucessão, né? Já que a gente está no case da Disney, assim, como que foi a sucessão familiar no grupo Disney, né? A gente sabe que o Walt faleceu ali no meio da construção do Walt Disney World, foi um grande baque, né? Foi algo que não estava, claro que nunca está, mas ele não estava doente, né? Foi algo que aconteceu. Como que o grupo se estruturou para conseguir fazer a sucessão de uma forma ordenada, né? O Walt, ele, quando a Disneylândia deu muito certo, aí ele procurou um terreno muito grande onde ele pudesse construir um complexo de parques muito grandes, já que lá, no local onde tinha sido construída a Disneylândia, em Anaheim, não tinha mais terreno disponível, terrenos tinham aumentado muito o preço. Então ele encontrou em Orlando, na Flórida, lá na parte de baixo dos Estados Unidos, esse grande terreno, comprou o terreno e começou a preparar esse terreno. E aí, em 66, aos 65 anos, ele veio a falecer. Na ocasião, o Roy já estava praticamente aposentado. E aí o Roy volta da aposentadoria para realizar o sonho do irmão de construir o Walt Disney World, né? E é muito interessante porque quando o Roy volta, ele demonstra a fraqueza dele em estar à frente da construção do parque, já que ele não participou da operação da construção da Disneylândia, né? O Walt que estava à frente, ele estava nos bastidores. E aí quando ele diz assim: mas eu não conheço sobre isso, eu não sei o que fazer, os diretores da empresa dizem para ele assim: mas Roy, a gente não precisa que você diga o que nós temos que fazer, a gente sabe o que tem que fazer. A gente só quer que você esteja à nossa frente para nos inspirar. Olha só. E aí ele foi o grande líder. Ele se superou porque ele não estava preparado para ocupar aquela posição que era do irmão, né? E aí ele inaugura em 1º de outubro de 71 o Walt Disney World e 2 meses depois ele vem a falecer. E naquele momento o filho dele e o genro dele... O filho do Roy. O filho do Roy, que também é Roy. Ah, sim. E o genro do Walt Disney
casado com a filha mais velha do Walt Disney. O Roy teve apenas um filho, o Walt teve 2 filhas. Uma filha biológica e uma adotiva. A mais velha, o marido dela, que já estava no dia a dia da empresa participando, então ele junto com o Roy acabaram assumindo essa gestão, junto com outros executivos. E ali de 71 até 82, eles tocaram a empresa de maneira relativamente tranquila. Aí quando chega em 82, eles inauguram o Epcot. Então o filho do Roy que assumiu. O filho do Roy e o genro do Walt. Isso. Tá. 2 sucessores, então. A gente tem 2 sucessores ali que assumiram. Beleza. Isso. Um genro de um e o filho do outro, certo. Né? Já, claro, obviamente com alguns executivos que já estavam atuando na empresa. E aí quando chega em 82, eles inauguram o Epcot, 83 a Disney de Tóquio, e eles endividam a empresa por completo. E naquele momento, a única solução era trazer executivos com experiência de fora para poder tirar a empresa daquele lugar, né? E aí é interessante porque eles acabam trazendo 2 caras com perfis muito parecidos com o Walt e com o Roy. Eles trouxeram o Michael Eisner. O Michael Eisner para ser uma espécie de Walt, né? O Michael Eisner é um cara apaixonado pela Disney, era um cara assim que tinha uma admiração muito grande pelo Walt. E aí os executivos então começam a administrar a empresa, começa isso em 84, e aí chega um determinado momento, Isabela, que isso é super importante a gente dizer, chega um determinado momento que a família percebe que eles estão dando alguns rumos para a empresa que talvez acabem sendo perigosos, porque eles começam a perceber que em alguns aspectos a essência da cultura está se perdendo. Olha só. E aí eles convocam uma reunião do conselho e dizem para os executivos que eles não podem mexer na essência da empresa. Inclusive eles usam uma frase que o próprio Walt falava, que era: foram as nossas tradições que nos trouxeram até aqui e serão elas que nos levarão para o futuro. Então poderiam mudar a forma de trabalhar, mas não poderiam mexer na essência da empresa, naquela cultura que foi construída lá atrás. Isso é muito interessante, né, Cláudia, esse aspecto do propósito da família empresária. E isso vale não só para a Disney, mas para todas as empresas familiares, né? Que é o que nos move, o que move essa família empresária. Quando a gente vai para algo só físico, material, os negócios se perdem. Né? Então, acho que essa discussão de propósito, ela tem algo assim, claro, muito bonito, né? Muito grandioso, mas ela também tem muito a ver com longevidade. Eu acho que é o propósito das famílias empresárias, quando são transparentes, claros e comunicados, né, principalmente para os membros, sejam membros da família ou pessoas que trabalham na empresa, esse propósito é o que consegue fazer as empresas familiares perdurarem, quando a gente vê o que elas têm em comum nessa longevidade. Essa clareza de propósito, né? E como que foi para a Disney conseguir manter esse propósito claro dentro da família empresária, mas conseguir levar isso também adiante para todos os... Quantos mil funcionários eles têm? Hoje, 210 mil funcionários. 210 mil funcionários. E é um trabalho que é um trabalho permanente, né? Algumas coisas que foram criadas lá atrás, elas permanecem até hoje. As pessoas me perguntam qual é o grande segredo da cultura da Disney. Eu digo que é ter estruturado padrões de excelência, padrões de qualidade muito claros. Os padrões, eles são os elementos que ajudam a colocar o propósito em prática, né? Então, como que cria felicidade? Lá em 55, quando o Walt Disney resolveu criar uma cultura forte, formalizar essa cultura e passar a culturar todos os membros do elenco, os funcionários da Disney, os 4 padrões eram segurança, cortesia, o show e a eficiência. Em 2020, eles mudaram, depois de muito tempo, colocaram um padrão a mais, que é o padrão da inclusão. Então, hoje é segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. Ter clareza desses padrões é um elemento super importante, né? Então, essa empresa é uma empresa que construiu algo consistente e, ao longo do tempo, ela vem reforçando isso. Então, todo o processo da Disney de colocar pessoas dentro da empresa, ele é um processo extremamente cultural. Tanto que eles dizem assim, nós não colocamos pessoas na Disney, nós colocamos a Disney nas pessoas. Olha só. Quem participou de um processo seletivo na Disney já foi aculturado. Não foi contratado, mas já foi aculturado, né? Tem uma história que é uma história que veio a público recentemente de um processo seletivo que aconteceu lá em Orlando. Algumas pessoas foram para um processo seletivo onde havia uma dinâmica, eles iam participar dessa dinâmica, e todos entravam para o local, e aí o recrutador chamou todo mundo para uma sala, e lá nessa sala ele disse assim, você ficam, você vão embora. Ué, mas por quê? Eu vim para o processo seletivo, não vai nem acontecer o processo seletivo? E aí ele disse assim, ali na entrada havia uma pessoa cortando a grama
e essa pessoa foi instruída para dar bom dia para todos vocês. Os que responderam bom dia ficam aqui, os que não responderam bom dia vão embora. Porque se você não responde bom dia para uma pessoa que está fazendo um trabalho tão simples na empresa, como que a gente vai conseguir te convencer a dar bom dia para todos os nossos visitantes, né? Todas as pessoas que vão nos parques. Então, é uma questão de atitude, né? Atitude e clareza também, clareza de propósito. Isso. Né? Eu acho que, falando um pouquinho sobre esses momentos mágicos, né? Que a Disney é muito conhecida por proporcionar momentos mágicos, mesmo, né, assistindo os filmes, lendo os livros, enfim, conhecendo um pouco da marca, a gente sente essa magia, né? A gente sente essa alegria. Como que você tem observado na sua trajetória, né? Que eu sei que você ajuda muitas famílias empresárias também. Como que a gente consegue trazer esses momentos mágicos para um dia a dia mesmo de uma empresa familiar, né? Independente do segmento, como que a gente faz para, enfim, trazer essa alegria, né? Esses momentos mesmo para o dia a dia de uma empresa familiar? Tudo começa com o propósito, e aí quem está à frente de uma empresa precisa viver esse propósito, né, de maneira assim muito clara, né, e com entusiasmo, né? Eu tenho, segundo o treinamento da Disney, a segunda coisa mais contagiante do mundo é o entusiasmo, que perde para a primeira, que é a falta de entusiasmo, né? Entusiasmo contagia, mas a falta dele contagia ainda mais. Então, quem está à frente de uma empresa precisa acreditar no negócio e precisa ser quem no dia a dia se torna um exemplo daquele entusiasmo. E eu vou falar de um exemplo de um trabalho que eu fiz nos últimos 2 anos, de um processo. Eu conduzi um processo de sucessão numa empresa grande do agro, uma cooperativa agro do Paraná. Esse processo de sucessão foi muito interessante porque é uma cooperativa, mas uma cooperativa onde o presidente, ela cresceu muito e o presidente ainda exercia vários papéis dentro da cooperativa. E a gente chegou à conclusão, eu estava assessorando eles já há 5 anos, chegamos à conclusão de que chegou o momento de a gente definir muito bem os papéis, né? E aí haviam 4 diretores que seriam elegíveis a serem sucessores como CEO. Nós criamos o cargo de CEO da cooperativa e o presidente foi realmente para a posição apenas do conselho. E naquele momento nós fizemos um processo seletivo e coincidentemente, foi totalmente isento, o filho dele, que era diretor industrial, acabou sendo o sucessor aprovado, né? E naquele momento ali a gente fez um trabalho muito consistente de fazer um contrato psicológico muito claro entre quem deixa o cargo e quem assume o cargo. Contrato psicológico é o que a gente faz. A gente levanta todas as expectativas que cada um tem, quem vai deixar, quem vai suceder, quem vai deixar, quem vai fazer o sucessor. A gente levanta todas as expectativas e a gente levanta toda a autonomia, papéis e autonomia que cada um vai ter. Tá. E coloca isso no papel. E é um contrato mesmo, um contrato psicológico, um contrato mesmo, né? Isso é muito importante, Isabela, porque precisa ter clareza, né? E todos precisam estar convencidos de que a sucessão é necessária e de que precisam haver regras para essa sucessão. Então, ambos, o presidente, que agora deixa de ser executivo e atua apenas no conselho, e o diretor industrial, que vira CEO da empresa, os dois assinam esse contrato depois de a gente fazer várias rodadas de construção desse contrato psicológico. Eles assinam um contrato e naquele momento há uma clareza muito grande sobre o que pode e o que não pode fazer, né? E deu muito certo. Muito certo, a cooperativa hoje está evoluindo bastante, deu uma agilidade muito grande e é muito interessante porque a gente tomou cuidado de permitir ao presidente, que até então era executivo também, exercer um papel extremamente importante dentro da cooperativa, porque dentro do contrato psicológico, a relação com os cooperados passou a ser uma atribuição exclusiva dele. Entendi. Então, ele é o cara que cuida da relação com os cooperados. Estando na presidência, estando no conselho, ele cuida dessa relação com os cooperados. E ele é alguém que os cooperados respeitam muito, né, por conta da história que ele esteve à frente da criação da cooperativa. Então é muito legal porque é o caso em que a gente consegue dividir as responsabilidades e passa a haver aceitação internamente, né, do papel de cada um. Isso é fundamental. E na Disney foi isso também que aconteceu, né? Esse aspecto que você tocou eu acho fundamental, que é o aspecto da transparência na comunicação. Isso. Acho que todo o processo sucessório precisa ser comunicado com clareza, com assertividade, né? E principalmente precisa ser não ter medo de conversas difíceis, né? Eu gosto muito desse livro que está aqui, o Guia da Família Empresária da Harvard Business Review,
E ele fala muito assim que conflito demais é ruim, mas conflito de menos também é ruim. Então, assim, as empresas familiares e também executivos não familiares que estão no negócio não podem temer conversas difíceis. Exatamente. Então, esse contrato psicológico certamente foi difícil de elaborar, né? Sim. Porque exige aí que você tenha uma transparência, que você fale com franqueza daquilo que é esperado de você. E eu tenho certeza que é essa franqueza, essa transparência que garante, de novo, a longevidade e essa visão de longo prazo do negócio. Né? E aí, pra gente já encaminhando aí pro nosso encerramento, falando um pouquinho de novo aqui sobre o Walt Disney, né? O que você acha, assim, se você tivesse que escolher um sucessor, né? O que você acha que seria um grande valor que ele levaria em consideração, pensando, então, em visão de longo prazo, em longevidade? O Walt era um cara extremamente... que ele conduziu a vida dele por um propósito, né, Isabela? Ele realmente entendia que ele veio ao mundo para fazer pessoas felizes. Então, o Walt, se ele fosse buscar um sucessor, ele não teve a oportunidade de fazer isso, né? Porque ele era jovem quando ele veio a falecer, né? Aos 65 anos, ele tinha uma perspectiva de criar muitas coisas ainda. Certamente, ele procuraria alguém que tivesse a capacidade de fazer pessoas felizes, de conduzir a equipe da Disney a fazer pessoas felizes. Eu sempre, quando faço a imersão, que eu faço imersão para líderes brasileiros dentro da Disney, né? Você participou conosco da imersão Magic Leader, e eu agora, recentemente, eu termino o dia em que a gente faz a visita ao Epcot, porque o Epcot foi um grande sonho do Walt Disney. Eu termino sempre na frente da estátua do Walt Disney, que tem uma estátua lá dele sentado olhando todo o parque, né? Uma estátua de bronze. Eu termino na frente daquela estátua e eu sempre digo assim, se a gente olhar para o semblante daquela estátua, é o semblante de alguém que está feliz, realizado. E eu penso que o Walt Disney estaria muito realizado, ele está onde ele está, mas estaria muito realizado aqui, presencialmente, vendo tudo que conseguiram construir, porque ele sabe que foram fiéis ao propósito dele, que era fazer pessoas felizes. E digo também, né, que o Epcot foi construído dentro de uma lógica que o Walt Disney tinha, de que o ser humano ele nasce bom e o meio é o que determina se ele vai potencializar o lado bom ou o lado ruim, né? E ele queria criar o Epcot para que fosse um lugar que despertasse o melhor no ser humano. Então eu penso que um outro ponto que seria essencial para o Walt Disney é que o seu sucessor fosse alguém que acreditasse no ser humano, porque ele acreditava nas pessoas. Muito bom, a gente sai desse episódio com vontade de ir para Disney, né, Cláudio? Eu acho que queria te agradecer por trazer para a gente um pouco da tua visão e também resgatar esse valor, né, de olhar para as pessoas, né, de ter gratidão à trajetória, que eu acho que esse aspecto é um valor que une muito as famílias empresárias, é ser grato a quem nos antecedeu, né? E ser grato também a quem vai nos suceder, que vai conseguir levar esse legado adiante. E por fim, essa mensagem da profissionalização, né? De que não existem cargos eternos numa empresa familiar, né? Não é porque é fundador que está sempre lá. Eu acho que esse aspecto que eu aprendo muito aqui com meu pai é que a gente precisa de gente para nos levar adiante, né? E os empresários familiares não temam trazer gente de fora, né? Trazer executivos não familiares, porque foi assim com a Disney. E é assim com toda a empresa familiar. Claro que a família pode ficar na gestão, não tem problema, mas que a gente consiga trazer novos executivos também para levar o nosso propósito adiante. Exatamente. Obrigada, Cláudio. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra para mim. Até a próxima.